Olá, triguinhos, graça e paz. Quero deixar com vocês uma palavra que eu tô remoendo ela. Eu tava orando e o Espírito Santo bradou no meu coração, dizendo: você precisa sair dessa utopia de que eu não opero no caos. Eu não sei vocês, mas eu muitas das vezes percebo a minha fé sendo abalada, percebo às vezes me desanimando, me desmotivando, porque eu olho para a realidade e ela tá tão conflituosa, ela tá tão contrária, ela tá tão ao avesso do que Deus prometeu, do que Deus falou que ia fazer, que eu acredito, aí eu me pego pensando, né, não que eu não creia, mas eu me pego pensando, ai Deus, como, quando a gente deveria estar com um posicionamento de fé, dizendo eu creio, eu espero. E é normal, tá, gente? Por isso que eu creio que Deus me deu essa palavra, eu tô compartilhando ela com você, que é para te fortalecer nesse período. E aí Deus falava comigo assim: filha, você precisa entender que o caos, ele não determina a minha promessa. O caos, ele não determina o meu poder. O caos, ele não é ele que define o final. Não é ele que define. Eu já falei isso em alguns vídeos, né, que Deus falou pra mim, eu não preciso, né? Deus não precisa que a sua realidade esteja coerente para que o milagre se manifeste. Pelo contrário, na verdade, meu querido, minha querida, quanto mais contrária tiver essa situação, mais o nome de Deus vai ser glorificado. Porque tem situações que quando Deus transforma, ninguém vai poder atribuir esse milagre, essa manifestação a outra pessoa. Já parou para pensar nisso? Essa sua história aí que você está vivendo. Quando Deus der o ponto final, quando Deus falar é agora, as pessoas vão olhar atrás, vão ver o agora e vão dizer: realmente, ninguém poderia ter mudado essa história a não ser alguém muito poderoso, a não ser Deus. E se ela não crer, você vai dizer: só Deus pode fazer. Bom, e aí na Bíblia, o Espírito Santo foi me lembrando algumas situações na qual a gente tinha o caos e nós tivemos a manifestação do poder de Deus. Primeira passagem que eu queria dividir com vocês é Gênesis 1:1, que é a passagem mais conhecida, que fala que a terra era sem forma e vazia. Não tinha nada, mas o Espírito pairava sobre as águas. Mesmo no local que aparentemente era um caos, o Espírito parava naquele lugar. E para cada situação de caos, tem algo determinante para a gente entender. E quando a gente pensa em Gênesis 1:1, o Espírito Santo falava assim para mim, ó: ele tem poder para trazer a existência ao que não existe, só pelo poder da sua palavra. Porque a Bíblia fala que ali naquele caos, naquilo sem forma, Deus disse: haja luz, e houve luz. Não houve impedimento para a manifestação, né? O caos não impediu o poder da palavra. Então, no tempo oportuno, no tempo certo, porque Deus sabe o tempo, vai chegar uma hora que Ele vai dizer basta na tua situação, e você vai ver o poder de Deus se manifestando. O segundo caos que o Espírito Santo me lembrou foi uma história também bem conhecida que está em Êxodo 14, que é a saída de Israel do Egito, né? A Bíblia fala que Israel sai do Egito sendo perseguido por Faraó. E quando eles chegam de frente ao mar, eles se encontram cercados. Mar na frente, exército de Faraó atrás, montanhas aos lados, não tinham para onde ir. É aquela situação que talvez você esteja vivendo, que é aquele caos que você olha e ele parece não ter saída. Você olha para um lado, olha para o outro, você não tem mais o que fazer, parece que não tem saída, vai ser ali que você vai sucumbir. E aí a Bíblia nos ensina que Israel estava no caos, encurralados. Mas há sempre uma solução quando você está debaixo
de uma ordem e direção de Deus. Talvez o caos que você está vivendo aí não foi escolha sua. Você não escolheu estar aí. Pelo contrário, você obedeceu uma direção que Deus te deu e na sua cabeça você pensou, eu vou seguir essa direção e vai ser tudo maravilhoso. E quando você deu o seu, meu Deus, e quando você deu o seu primeiro passo de obediência, parece que o mundo se virou contra você. É exatamente isso que está acontecendo com Israel aqui. Eles seguiram tudinho o que Deus mandou e de repente eles se encontram encurralados, sem saída. E a pergunta que deve ter vindo para eles e que vem para a gente é: o Senhor não mandou eu vir? Agora eu vou nadar e morrer na praia? Só que a Bíblia fala, meus queridos, que nesse momento Moisés ele levanta um clamor a Deus. E é interessante a resposta de Deus, porque Deus fala assim para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Isso é muito forte, gente, porque às vezes, se você está seguindo o que Deus mandou para você fazer, se você já tem uma palavra e você está só obedecendo e o caos está manifestado, não te cabe mais orar. Como assim, Isabela, não cabe mais orar? É orar pedindo a Deus para operar, porque isso aí já está determinado. Vê se você me entende. Ali o Moisés orou. Deus, ele orou. E aí, qual foi a resposta de Deus? Moisés, por que você está clamando? Diga ao povo que marche. Muitas das vezes, querido, dentro dessa realidade que você está vivendo, vai exigir de você passos de fé. Porque você já tem a palavra. Se você já tem a palavra liberada, significa que Deus já vai fazer. Já está no script. Você precisa seguir. E muitas das vezes a gente paralisa, porque, óbvio, diante do caos, diante de uma realidade como a do povo de Israel estava vivendo naquele momento, que você olha, não tem mais o que fazer, a mente meio que buga. Mas bugar é no natural, amado. Mas nós somos pertencentes ao céu. A nós cabe viver de maneira sobrenatural. Bom, o outro caos que o Espírito Santo me lembrou enquanto ele falava comigo era o caos de Ezequiel. A Bíblia fala lá em Ezequiel 37:1, que também é um versículo bem conhecido, que ele se depara com um vale de ossos secos, na qual o próprio Deus colocou ele ali. E aí, quando ele vê aqueles ossos secos, Deus dá uma ordem. Esse caos, ele representa, espiritualmente falando, o caos de algo que já existiu e agora não existe mais. Sabe aquela situação que está aí na sua vida, talvez seja o seu caso, de algo que era muito bom e de repente parece que a coisa desandou. Vou dar alguns exemplos. Às vezes é seu casamento, às vezes é o relacionamento com seu filho, relacionamento com seu esposo, relacionamento com mãe, não sei. Uma situação que era mil maravilhas e de repente parece que acaba. Porque aqueles ossos secos eram ossos de pessoas que um dia existiram e agora estavam lá, amontoados e sequíssimos. E a Bíblia fala que Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. E essa é a terceira instrução que a gente aprende: profetizar. Quando você tiver, porque no natural, querido, você vai contemplar o caos, a incoerência, né? E aí o que você precisa fazer para blindar o seu coração, estimular a sua fé e te manter firme e posicionado? É profetizar. É profetizar aquilo que Deus já garantiu a você que vai fazer. Se Deus falou que vai restaurar o seu casamento, profetiza isso diariamente. Se Deus falou que vai salvar seu filho, sua família, profetiza isso diariamente. Se Deus deu uma palavra a respeito da tua vida financeira, porta de emprego, não sei o que o Senhor liberou sobre a tua vida, mas o que eu posso te garantir é: a gente precisa trazer a existência pela fé. E como que a gente faz isso? Profetizando. A Bíblia fala que quando Ezequiel começou a profetizar, os ossos, ali não teve Deus não desceu, mandou um anjo, foi lá e juntou, não. Ezequiel libera a palavra, que já tinha sido liberada por Deus, e começa a se manifestar no natural, né, através da visão, mas no natural, aquilo que Deus já tinha dito para Ezequiel. E o último caos que o Espírito Santo me lembrou, que é o mais famoso e o mais importante pra gente, que é o caos de Jesus na cruz. O caos de Jesus na cruz, ele faz uma alusão nesse contexto que eu tô querendo compartilhar com vocês, óbvio, tá, gente? Quando parece que é o fim, de verdade.
Fim mesmo. Não é igual Moisés, não tem saída, não. O fim definitivo. E porque a gente hoje fala do sacrifício de Jesus, mas nós hoje contemplamos a ressurreição. Então nós não falamos. Agora imagina você lá naquela época, Jesus ressuscitou depois de 3 dias. Então você imagina 3 dias o seu mestre morto, aquele que você acreditava que ia salvar aquela geração, aquele que você acreditou fielmente que era Deus. Os discípulos caminharam com ele, viram as maravilhas, ter que reconhecer que ele morreu, porque ele morreu. Ter que contemplar o que aparentemente parecia um assassinato, mas não foi, porque a Bíblia fala que ele se entregou, né? Quem se entrega não é assassinado, se entrega, foi uma entrega, foi um sacrifício. E esse sacrifício nos trouxe algo poderoso, que é a salvação, né? Para aqueles que creem nisso, que Jesus Cristo é o único caminho e é através dele que nós somos salvos e temos uma garantia de um céu. Esse caos de Jesus, ele nos remete àquilo que parece que é o fim. Só que você precisa, nessa fase, nesse caos aí que você está contemplando, talvez a única coisa que vem na sua mente é: agora acabou. Agora acabou. Agora não tem mais jeito. Talvez Deus tenha desistido. O que você precisa lembrar é do propósito. Jesus, ele foi até o fim porque ele tinha um propósito. Jesus, ele se entregou naquela cruz porque ele sabia que ele iria ressuscitar. Então, o que facilitou Jesus se entregar? Por como que ele conseguiu fazer algo que pra gente chega a ser surreal, o sofrimento e a entrega. Porque ele sabia que ele ia ressuscitar, ele sabia que ele ia vencer, ele sabia que hoje eu e você estaríamos aqui proclamando o nome dele, a salvação alcançaria outros fora de Israel e hoje nós estamos aqui. Então, querido, querida, queridos e queridas, né, triguinhos, se tá difícil, lembra do propósito. Eu ouvi uma frase numa pregação da pastora Viviane Martinello, eu gosto muito de acompanhar, faço o curso de Casa Isabel, enfim. E ela falou uma vez assim: amados, o diabo não tem nada pessoal contra você. A questão dele é com o propósito. É com aquilo que Deus vai manifestar na sua vida através desse milagre. Porque se você for ler a Bíblia, todos os milagres que foram manifestos na vida de alguém trouxe cura para aquela pessoa, né? Óbvio, mas ele teve proporções que alcançaram outras pessoas. Então eu creio que quando Deus nos promete algo, não é só porque ele te ama, não é só um mimo de um pai. Envolve a glória, envolve pessoas que vão ser impactadas, e por isso a fúria do diabo às vezes é tão violenta contra a tua vida, porque é o que eu falo sempre, né, que eu tenho aprendido. O diabo, ele não tem como desfazer o que Deus prometeu. Se Deus falou que vai ser, vai ser. A única coisa que limita, vamos dizer assim, vou usar essa palavra, né, de não acontecer, é você sair da posição. E a gente tem isso quando a gente vê Moisés. A Bíblia fala que quando Moisés desobedece a Deus, aquilo que lhe foi prometido, que era entrar na terra prometida, foi tirado. Então, se você ficar firme na vontade de Deus, não tem nada que impeça. Então, qual é a estratégia do diabo? Criar situações, criar o caos muitas vezes, para tirar você da posição. Lembra de Jó? A Bíblia fala que o diabo foi trazendo circunstâncias, porque o propósito era fazer com que Jó pecasse negando a Deus, né? Reclamando de Deus. E Satanás vai lançando situações, foi trazendo caos sobre a vida de Jó. Mas Jó permaneceu firme. E por causa da sua permanência, a sua constância, fez com que ele contemplasse e vivesse a restituição de tudo que ele tinha perdido e ainda uma intimidade maior com Deus, porque Jó fala lá no versículo 42 que antes ele conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora os olhos dele contemplavam a Deus. Então eu quero deixar essa palavra com você. Jesus se entregou à morte porque ele tinha convicção. Lembre-se do propósito, aguenta essa dor, aguenta esse sofrimento, vai passar. Eu gosto de dizer pra mim, o que você está passando, o que eu estou passando, não, que nós estamos passando não é sofrimento, é renúncia. Estamos renunciando. Você talvez aí está renunciando o teu direito
de algo que é direito, mas você está sendo talvez roubado, como aconteceu com Davi, né? Davi tinha direito ao trono, mas durante o período do processo ele não pôde tomar posse, mas ele se manteve firme na vontade de Deus, não fez nada que desagradasse a Deus nesse período. Então, o que você está entregando para Deus é renúncia. E toda renúncia entrega a Deus retorna como sacrifício, Deus recebe como sacrifício e derrama sobre a gente a glória. A renúncia, ela traz revelações profundas. E eu quero deixar essa palavra com você. Espero que essa palavra te abençoe. Graça e paz.